Pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Ecosistema Podcast. Já tem um tempo que eu não faço uma apresentação aqui. Tá vendo você? Por isso que eu deixei você começar, pô. Caramba, hein? Então, gente, sejam muito bem-vindos aqui. Meu nome é Sandro Samper. Estou aqui do lado do meu sócio e host, Hugo Fernandes. O Fernandes Chique, que é o Exatamente, Fernandes com Y. Só tem um. Só tem um. E hoje nós vamos aqui com mais um bate-papo. Trouxemos aqui mais um cara que vai abrir a caixa preta, vai contribuir com vocês aqui, com a sua jornada, com a sua expertise, para conectar e te ajudar na sua jornada como empreendedor. Então hoje a gente está aqui, velho, com o Gabriel Brito. Gabriel, obrigado por ter aceitado o convite da gente, vir contribuir um pouco com a gente. Ele que é CEO da GB Consult Brand. Isso, obrigado, eu que agradeço o convite, Show. agradeço a oportunidade, acho que, como a gente vinha falando aqui, fomentar essas iniciativas como a iniciativa do ecossistema aqui em Salvador é o nosso maior desejo, nosso maior sonho para quem é empresário baiano aqui. Então, para mim é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite e espero poder contribuir bastante com Show de aí. bola, cara. E eu não queria deixar de agradecer também, né, ao cara que foi responsável por essa conexão da gente, né? Mandar um abraço aí pro meu amigo Daniel Silveira, do portal Bahia Bahia. A gente estava num evento, né? Inclusive, a gente estava falando sobre isso aqui nesse instante aqui, pô, o posicionamento de cada um dos sócios do ecossistema, e eu sou o cara que tô ali no front, nos eventos, me conectando com a galera, falando com as pessoas, vendo o que é que faz sentido para conectar empresário com outro empresário. E aí, quando o Daniel Silveira apresentou a gente, eu falei, caramba, vou levar esse Gabrielzão lá do ecossistema pra gente poder contribuir com a nossa audiência. E também fortalecer, né? O nosso ecossistema empresarial aqui de Salvador, Bahia, Nordeste. Então a honra é toda minha, toda nossa receber você aqui, meu irmão. Com certeza. Maravilha. E agora a gente poder entrar no assunto de como é que a gente faz com que... Fala aí o tema. Ó, eu posso fazer uma incitação aqui pra galera? Faça o que eu tô precisando. Ó, rapidinho, você que tá assistindo aí, faça suas perguntas, porque aqui eu vou fazer as minhas. Então se vire aí, faça suas perguntas, que Gabriel depois responde. Porque isso aqui é de assunto de todo mundo, é de interesse meu, de Hugo e seu também. Vou fazer uma provocação para você que é empresário, que é empreendedor, não sei se está começando, se já começou, mas como é que você está cuidando da sua marca pessoal? Você entende a importância da sua marca pessoal aliada ao seu negócio? Tá, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre construção de posicionamento, de brand, de marca pessoal. E eu vou deixar o Gabriel, antes da gente entrar nesse assunto, eu vou deixar pro Gabriel contar um pouco da história dele, porque eu gosto muito de conhecer a história do empreendedor. Boa. Porque você que tá aí, que tá querendo empreender, você acha o quê? Que a nossa vida é uma maravilha, né? Sempre todo mundo acha que você segue um caminho único. Tô maravilhoso. Começa tem rosas no caminho, perfeito. E não é. E quando você conhece a jornada do empreendedor, você fala, caraca, velho, eu não estou no caminho errado. Obviamente lúdica, até que tem rosas, mas até chegar na flor, um monte de espinhos. A rosa ali, o cheiro, né? O perfume da rosa, ele vem depois que você passa pelo espinho. A rosa é o que você vê. E, Gabriel, vem cá, velho, vamos lá. Que ideia é essa, velho? Como foi que surgiu essa ideia sua de falar sobre brand, sobre posicionamento? Aí é que tá, velho. Eu não escolhi falar sobre isso, não. Isso... calhou de eu começar a trabalhar com isso. Porque assim, quando você pensa, pô, o cara tem uma agência de branding, em posicionamento e tal, o cara é formado provavelmente em publicidade, em marketing, é o que você acha, né? Desde moleque quer fazer isso. Exatamente, mas eu sou formado em Direito. Tudo a ver. Eu sou formado em Direito, passei na OAB, nunca dei entrada pra poder tirar meu OAB até hoje. Caramba. E também, por que você não tira? Eu falei, porque eu não quero. Passei, tá garantido, tá lá e tá tudo certo. Boa. Porque eu sempre quis trabalhar na área de marketing. Quando eu tava na escola fazendo os testes vocacionais e tudo mais, sempre apontava pra área de publicidade, pra área de criação, de marketing. Mas acabei não fazendo. Fiquei com receio de fazer, de não conseguir emprego bom. Enfim, acabei fazendo Direito não por vontade, mas não me arrependo de fazer também. Porque eu acho que todo mundo deveria fazer uma faculdade de Direito, ou pelo menos fazer um curso de Direito. Porque ele prepara você para muitas coisas, principalmente na vida empresária. Ele prepara você para não cair em algumas armadilhas, talvez.
Mas no final das contas, eu comecei a trabalhar na área jurídica, comecei a trabalhar no escritório, junto com eu era supervisor jurídico de uma holding de 4 empresas. E aí, só que era uma holding familiar. Sim. E aí o gerente de marketing saiu. Quando o gerente de marketing saiu, era uma empresa familiar, enfim, até da família da minha esposa, o CEO falou: Gabriel, você tem uma visão interessante, você tem um senso estético legal e tal. Que todo mundo de fora enxerga e às vezes a gente... Dê um suporte pro estagiário de marketing que ficou, porque o gerente saiu e a gente já tá procurando outro ainda, enfim. Na hora eu ainda fiquei meio bravo, entendeu? Eu falei, pô, tô acumulando mais uma função e aí fiquei com raiva e tal, assim, mas falei, tá bom, vou fazer. Só que quando eu comecei a dar esse suporte, eu comecei a olhar pra isso, me remeteu à vontade que eu tinha de fazer lá atrás, entendeu? Desde a escola. Então, até um adendo, um caso, a primeira vez que eu gostei de fazer algo na escola, assim, que eu falei, porra, me amarrei em fazer isso, foi um trabalho que era pra criar uma propaganda. Caramba, que massa. Entendeu? E eu lembro dessa propaganda que eu criei até hoje, entendeu? Porque era pra uma marca de relógio e tal. Você não fazia a parte gráfica, mas você tinha que criar todo o conceito, o chamariz, a headline, tudo o trabalho era isso, para fomentar a criatividade. E eu lembro disso até hoje. Então, quando eu comecei a acompanhar esse estagiário, que eu comecei a ver, comecei a pensar nas peças que estavam fazendo para poder ir para rede social, a começar a olhar para rede social e tudo mais, eu lembrei desse Gabriel lá de trás, eu falei, porra, que legal esse negócio. É massa, né? Eu falei, que legal isso, eu acho que eu vou dar uma estudada aqui. Como eu tô fazendo isso, eu tava com tempo tranquilo, não era pai ainda, então eu tava com tempo livre e comecei a fazer outros cursos, comecei a fazer curso de design, comecei a fazer curso de copy, redes sociais, social media e tudo mais. Eu falei, pô, eu acho que eu quero trabalhar com isso também, mas como eu já tinha o meu garantido ali, eu abri minha empresa como MEI ainda, era sozinho, era eu presa, né? E abri e comecei a trabalhar com isso. Comecei a fazer uns cards, a vender um pacote de post aqui, outro ali, uma marca aqui, outra ali e tal. Um negócio muito caminhando devagar. E começou a dar tração, mesmo eu sozinho. A ponto de eu ter que me dividir demais e falar, pô, eu acho que não vai dar pra eu ficar. Ou eu vou ter que escolher um ou vou ter que escolher outro. E fiquei nessa, levando por um tempo aí. Já tinha casado. Quando eu abri, eu já estava casado, inclusive. E aí, quando minha esposa ficou grávida. E aí, quando a gente soube que ela ficou grávida, eu conversei com ela. Falei, olha, agora ou eu vou para um, ou eu vou para o outro. O garantido... Que agora são 3 negócios. Exatamente. O que era o garantido, que era que eu tinha um salário, não ia suprir tudo que a gente precisava. Tinha a garantia de estabilidade, porque era um emprego garantido ali e tudo mais, mas... O ganho era estabilidade, era estável também. O ganho era estável, mas não era suficiente, talvez porque a gente pudesse precisar, porque a gente almejava mesmo. E eu falei com ela, olha, eu vou ter que arriscar e focar na minha empresa. E aí a gente precisa ter coragem de vez em quando para poder fazer isso. Então, foi um processo que foi engraçado, porque a empresa era familiar, era a família dela. Quando a gente descobriu que ela estava grávida, a gente contou para a família que a gente ia ter um filho. 2 dias depois eu chamei a família e pedi demissão. Você não entendeu nada. Porra. Aí a galera falou, Gabriel, você é maluco e tal. Você vai ser pai agora. Eu falei, justamente por eu ser pai agora, é que eu preciso focar no meu, porque eu preciso fazer mais. Eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer mais. Minha família precisa de mais. Boa. Então, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir nem desempenhar 100% o que eu tô fazendo na empresa, nem vou conseguir desempenhar 100% na minha empresa, no meu negócio, que é o que eu acho que pode me dar uma perspectiva de retorno maior no médio e longo prazo. Pulsando cá, né? Então, quando o coração pulsa, velho. Então foi um momento de coragem que a gente teve lá, e minha esposa teve um papel fundamental nisso, de dar o suporte e falar, se é isso, vá. Boa. Vá, que a gente segura a onda e vamos junto, eu tô com você. Se você tem certeza que é isso, você não tá arriscando, você não tá aí só sonhando com alguma coisa, é algo que você realmente quer fazer, você tem o dom pra poder fazer isso daí,
vá, que a gente tá junto. E aí foi, graças a Deus, deu certo. Isso tem quanto tempo? Tem quanto tempo que isso aconteceu? Isso tem quase 3... Não, tem 3 anos e meio. Porque meu filho tem 2 anos e 9 meses. Sim. A gente descobriu logo no comecinho. Foi bem no comecinho da gravidez dela. Então tem 3 anos e meio, mais ou menos. Quase 4 anos. E como é que foi ir? Como é que foi essa jornada? Tipo assim, vai. E aí, Gabriel? O frio na barriga. Olhou pra trás, caramba, meu filho vai nascer e eu preciso estar certo. O primeiro momento que eu falei, meu Deus, e agora? Foi o primeiro dia 5, o quinto dia útil, que o salário não caiu. Não caiu. E aí você olha e fala, se o salário não caiu, eu tenho que correr atrás. Agora o salário sou eu que faço, entendeu? E aí é quando você começa a entender que você não pode mais só fazer o que você gosta, porque eu gostava de criar. Eu gostava de pensar conceitualmente nas coisas, de criar uma arte, de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu precisava vender. E aí você, quando abre uma empresa, você não aprende a vender. Você abre a empresa, entendeu? E eu tive muita coisa de indicação. Isso aí me deu até uma tranquilidade de, às vezes, não precisar ir atrás, de prospectar, sabe? De vender. E aí, pela natureza do que o meu negócio foi se transformando, isso não foi necessário, mas a minha venda é uma venda diferente. No sentido de que eu preciso estar nos lugares. Entendeu? Eu não tenho uma venda digital hoje. E aí, dentro do meu posicionamento, eu não quero ter ainda, porque eu não tenho um produto digital. Não sei se eu vou ter ainda. Eu acho que tem um potencial incrível de venda o digital, mas é algo que eu ainda não me vejo vendendo um curso digital, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, minha venda é muito por indicação. É muito por conexão. Então eu preciso estar nos lugares, eu preciso estar com os empresários, eu preciso estar com as pessoas. Elas precisam confiar em mim para daí eu conseguir vender o meu serviço. Entendeu? Então esse ponto de você começar a entender essas nuances do empresário foi um ponto de transformação que eu passei. E aí teve hora que o faturamento foi lá embaixo, eu falei, meu Deus do céu, eu vou pedir o emprego de volta. Falei, mas não, uma vez que você vai, eu lembro do Clóvis de Barros Filho, foi lógico que ele fala, pra trás nem pra pegar impulso, então vamos seguir. E aí estamos aqui, comecei minha empresa como uma agência generalista, agência de marketing digital generalista. Eu vendia mais social media e pacote de posts mesmo. Era o famoso, você faz não sei o que, faço. Pô, mas e não sei o que, faço também. Exatamente. E aí teve uma empresária que eu precisava, alguém falou pra ela que ela precisava cuidar do Instagram dela. Não era nem cuidar da marca pessoal dela, era cuidar do Instagram dela. E aí me indicaram, ela pegou e falou, pô, vamos fazer. E você cuidava? Ou foi uma oportunidade que apareceu? Não, eu cuidava de Instagram, eu já cuidava de Instagram. Mas era aquele negócio, eu vendia, inclusive, meu contrato não era um contrato, é uma consultoria. Não, você tem 3 posts por semana, eu tenho que te entregar 3 posts por semana. Entendeu? Então eu vendi o primeiro contrato para ela assim. Com 2 semanas eu entendi que não era isso. Que a lógica não era a mesma de cuidar de um Instagram de uma empresa, de um negócio local. Era uma lógica diferente, eu precisava entregar mais. E aí foi quando eu comecei a me debruçar sobre o assunto, e aí eu tive o contato com a parte de personal branding. E aí eu entendi que falei, porra, não é um post que eu preciso vender para as pessoas. Não é um card bonitinho com a foto profissional ali que vai fazer com que a marca pessoal dela seja valorizada. Eu preciso cuidar da marca dela mesmo. Boa. E aí eu falei com ela, você vai ser meu teste, você não vai me pagar mais R$1 a mais do que você já me paga, porque eu vou aprender com você, cuidando do seu. E aí, a partir dela, ela foi me indicando também, e aí foi crescendo nessa área, e aí eu nichei minha empresa. Sim. E hoje minha empresa ela é focada em personal branding, focada em empresários, focada em executivos, focada em cuidar de marcas pessoais mesmo. Legal, hein? Boa, cara. Que legal, a sua história é bem parecida com a minha.
Também fiz a mesma coisa, saí do emprego, minha esposa ficou grávida, montei uma agência, vendia pacote de post, depois entendi que isso não funcionava. Caramba, velho. Eu sempre falo que o caminho do empreendedor, cada um tem seu caminho, mas a estrada, ela é a mesma, que é uma estrada tortuosa. É da insegurança. E aí, velho, cara, o faturamento tá lá embaixo, o que é que eu vou fazer? Qual empreendedor, velho, que não pensou, não passou pela cabeça assim, caralho, velho, preciso voltar, cara, se eu aceitasse aquele emprego, aconteceu comigo. Eu falei, velho, se eu voltar pra empresa que eu trabalhava, pô, velho, minha filha tá aí pequena, resultado não tá vindo, e a gente sente isso, esse medo, essa ansiedade, essa preocupação, mas a vontade de continuar é muito mais forte. Maior, né? pô. E quando você tá nessas fases assim, não sei se aconteceu com vocês também, mas eu tive convite pra trabalhar. Eu tive também, eu até fui, chegou lá, eu voltei e falei, não vou aceitar não. Que quando eu recebi um convite assim, o salário era bom, tinha essa garantia do salário no quinto dia útil mesmo. Eu falei, pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu falei, não, acho que eu vou insistir mais aqui. E acho que foi a melhor decisão que eu tive. Cara, eu acredito, velho. Com certeza. Eu acredito muito numa força invisível que tá ali o tempo todo querendo tanto nos boicotar quanto nos ajudar, né? Então, assim, cara, é a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. É igual, vou dar um exemplo aqui, é igual o cara tá solteiro, não aparece mulher nenhuma. O cara casa, aparece um bocado de mulher. Eu acredito muito que foi alguma situação pra te tirar do seu propósito, cara. E que bom que você não ouviu. Porque a oportunidade desaparece o tempo inteiro. Olha como comigo foi interessante isso. Tipo assim, eu era gerente de marketing de uma rede de varejo, de moda, depois fui gerente de marketing de indústria. E aí, quando eu montei meu negócio... Fala aí pra galera olhar e falar, rapaz, foi esse cara que desenhou essa... Eu fui gerente de marketing da empresa chamada Mahalo, grupo de software, durante 8 anos. E depois fui gerente de marketing, diretor comercial da Trihé, uma indústria de cosméticos, tal, de cabelo, uma fábrica. E aí, um concorrente dele me ofereceu, fez uma puta proposta de emprego. Falou, rapaz, eu quero que você aqui, quero você montando tudo aqui. E eu olhava, o negócio não tinha engrenado. Minha filha já tinha pouco tempo de nascido, e eu duro, sem dinheiro. Uma grana boa. E o cara me chamou e fez uma proposta surreal. Indecente, velho. E aí eu me tornei empreendedor. Aí eu me tornei empresário de verdade. Foi o que eu fiz. Bati forte, foi? O que foi que eu fiz? Eu transformei ele no meu primeiro cliente, irmão. Eu fui lá para ele me apresentar a proposta de emprego e eu desenhei o quanto a minha empresa podia ajudar ele. E ele fechou comigo. Que massa, foi aí que ele foi meu primeiro cliente. E é um cara que eu sou grato, porque além de ter acreditado, foi o cara que ele foi meu teste, velho. Eu tava querendo aceitar o emprego. Sabe quando você quer aceitar? E sabe quando você não quer aceitar? Fala, caralho, e agora? Esse salário é bom, mas, porra, velho, e minha parada que eu gosto? E aí, no meio do processo, eu converti ele para meu cliente. Boa. Ele foi meu primeiro cliente. E de lá, foi aí que meu negócio começou a crescer depois dele, por indicação também. Foda isso, né? Não, realmente. E aí, Gabrielzão, você falou, cara, pra galera entender que tá assistindo aí de casa, o que é personal branding na essência? Vamos lá. Que o nome já diz, né, em inglês ali, mas... Primeiro vou pelo começar do começo, né? Redundantemente. Boa. O que é branding? Né? Porque tem muita gente que fala sobre branding, aqui você vê muita notícia. Jaguar fez o rebranding, o rebranding de uma empresa que deu certo, que não deu certo e tudo mais. E, na verdade, o branding, ele você cuidar da marca ao longo do tempo. Sim. Branding não é você fazer uma identidade visual, não é você fazer uma logo, não é você cuidar do tom de voz, não é você cuidar do posicionamento da empresa, ou do posicionamento... Branding é tudo isso junto. É todo esse conjunto. Tem começo, mas não tem fim. Exatamente. Porque é movimento, por isso que é branding. É isso, exatamente. É você cuidar da sua marca e cuidar da percepção que as pessoas têm sobre a sua marca.
Entendeu? Então, esse é o branding. E aí ele envolve diversas ações. Ações de posicionamento, ações de marketing, ações de venda. Mas não só isso. Aí envolve o propósito da empresa, quais são os valores da empresa. Você ter isso muito claro na sua comunicação, na cultura organizacional da empresa. A cultura de uma empresa faz parte do branding dela. Perfeito. Entendeu? Então, Exato. às vezes as pessoas pensam, eu quero que você cuide do meu branding, eu preciso vender mais, eu preciso fazer uma ação de marketing. Eu falei, não. Uma coisa são as ações de marketing que você precisa fazer para você vender, outra coisa é você cuidar do seu branding como um todo, que essas ações de marketing estarão presentes no seu branding. Boa. E ela precisa seguir a sua linha de comunicação. Então não adianta a gente pensar, por exemplo, em uma marca que tem um branding de luxo, fazer liquidação o tempo inteiro, Pois é. Verdade. como ação de marketing. Verdade. Entendeu? Porque você desconecta do branding da marca o que você está fazendo. Uhum. E aí a sua ação de marketing está completamente fora do qual branding você quer. Então tudo tem que ter então, tudo tem que convergir Uhum. para o mesmo caminho. Entendeu? Então assim, isso é o branding. E o personal branding é você cuidar da marca pessoal. Cuidar da percepção que as pessoas vão ter de você. Então, quando você cuida do personal branding, não é você só fazer a linha editorial do Instagram de alguém. É você cuidar de como que as pessoas podem ver a sua marca pessoal onde quer que você esteja. Perfeito. Então, que não ia ser o caso da venda de post para aquela empresária. Exatamente. Se quando as pessoas vissem ela no off, não ia estar. exatamente. Congruente, né? E um caso que é um caso emblemático esse que aconteceu com ela foi que a gente, numa reunião de pauta semanal e tudo, ela comentou comigo que a equipe tinha batido a meta. Ela comentou disso pretensiosamente. E aí, na hora que ela falou isso, me deu um alerta. Eu falei, não, mas ela precisa trabalhar a imagem dela com o time dela também. Uhum. Então, se o time bater uma meta, o que você vai fazer? Não, nada. Eu falei, não, você vai fazer. Vamos fazer. Você vai pegar e você vai chamar seu time para poder você dar um almoço pro seu time, em que ou você vai fazer o almoço ou você vai servir o almoço de alguma forma. Entendeu? Então você vai criar um evento para que você faça isso daí, e a gente não vai postar na rede social, a gente não vai fazer post sobre isso, não vai. Só que você precisa passar a mensagem pro seu time de que você está servindo quem constrói o resultado da sua empresa. Caramba. Perfeito. E aí, ela deu super certo e virou uma tradição de que toda vez que a equipe dela bate a meta, Tem uma resenha. tem um encontro desse daí. E aí Nossa. eles brincam de criar uma receita nova a cada encontro desse daí para poder celebrar o resultado. Pô, legal. Então, isso foi uma ação que a gente pensou, que a gente fez, que não foi uma ação pensada no Instagram. Uhum. Pensado em Sim. criar uma narrativa, criar um storytelling. Não. Foi uma ação pensada em trabalhar a imagem dela junto com os colaboradores dela. E olha como não tem limites, né? Então, por exemplo, o branding interno. Produtividade aumenta, os funcionários ali querem ficar para sempre naquela empresa e ninguém fica calado, pô. Eles contam a cultura para outras pessoas, logo outras pessoas querem trabalhar lá. Exato. Né? Então, Exatamente. pessoas estão insatisfeitas, mas sabendo que Gabriel trabalha numa empresa que faz isso todos os meses. Pô, não tem uma vaga lá não? Pô, eu quero trabalhar lá na empresa por conta disso. Exatamente. Muito bom, E a cara. pessoa se sentir parte. Uma das melhores coisas é a pessoa se sentir Exato, parte né? da empresa. Não é porque você trabalha. É porque ele entende que ele é uma peça fundamental, seja ele quem for. Ele se sente parte vivo da empresa. Porque o empresário Exato. quer que quer que o funcionário ele dê o sangue pela empresa. Mas ele só dá o sangue se ele entender que ele é parte daquele organismo. Da construção. Né? Exato. Isso é muito bom. Então a gente fazer um trabalho de personal branding é você olhar para a vida do seu cliente e entender como que a gente consegue fazer com que a marca dele seja vista melhor e mais valiosa ao longo do tempo. E é um trabalho que leva tempo. Então, você não constrói uma marca, você não constrói uma autoridade da noite pro dia, você não Exatamente. constrói uma marca, você não constrói uma autoridade em um mês. Uhum. Então, é um trabalho minucioso, é quase que artesanal mesmo de você entender como que a gente consegue fazer isso. Então, pô, tem clientes que chegam para mim e falam, Gabriel, eu quero que você cuide do meu branding porque eu quero vender palestra. Só que você nunca palestrou.
Então, como é que eu vou construir essa autoridade como palestrante se você nunca palestrou? Verdade. Então, a gente precisa entender quais são os eventos que a gente consegue encaixar você para que você fale com o público, a gente tenha material de você falando com o público, para a partir daí a gente pensar em vender uma palestra sua. Mas é um trabalho de longo prazo. Isso não é da noite para o dia. Entendeu? Então, as pessoas precisam saber por que eu vou comprar uma palestra sua se eu não sei qual é a sua verdade. Entendeu? Se eu não sei qual é o seu potencial de transformar a vida das pessoas. Perfeito. Então, vender, quando você cuida do seu branding, vender é necessário, porque todo mundo precisa ver o retorno de um investimento. Mas o vender, ele precisa ser secundário nesse trabalho. Entendeu? Ele existe, ele é possível, a gente tem muitos casos de marcas pessoais que se transformaram em negócios, não só fomentaram os próprios negócios, mas que se transformaram em negócios. Então, por exemplo, tinha uma empresária que começou a trabalhar a marca pessoal dela, as pessoas começaram a procurá-la para ser conselheira, começaram a procurar para dar uma mentoria, para dar uma consultoria, e a marca pessoal dela começou a faturar. Ela, pessoa física, começou a vender consultoria de gestão porque as pessoas estavam tendo contato com o fortalecimento da marca dela. Então, quando você trabalha seu personal brand, ele te dá várias possibilidades, inclusive de se transformar num negócio também, entendeu? Mas eu não aconselho ninguém a trabalhar o branding só pensando em vender, porque isso vai gerar frustração, talvez. Exato. Porque você não vende no primeiro mês, você não vende no segundo mês, você vende ao longo do tempo. Mas pipoca quando você se encaixa de fato na cabeça do seu público-alvo. Ali, meu amigo. É porque é uma construção, né? Exemplo, É uma construção. Você exemplo polêmico também é a Virgínia, né, irmão? Ela vende o que for. Exato. O que for hoje, porque ela construiu ao longo do tempo. Isso é eu tenho uma cliente que ela é cliente, é amiga e tudo mais. Ela começou a vender algum produto na marca pessoal dela. Ela é empresária, tem sucesso na empresa dela e tudo. Ela começou a vender um produto, que foi vender a palestra dela, com 2 anos e 1 mês de contrato comigo. Então ela investiu 2 anos e 1 mês. Caramba! Com 2 anos e 1 mês ela vendeu a primeira palestra. Com 2 anos e 2 meses vendeu mais 2. 2 anos e 3 meses vendeu mais 3. Com 3, 4 meses que ela começou a vender palestra, ela pagou os 2 anos que ela investiu em mim. Perfeito. Então, e tem um problema. Porque o empresário, ele acha que tem que ser rápido. Aí o cara te contrata, fala, pô, tô 3 meses com esse cara e nada. A pessoa não entende que tudo é um processo de construção. Exato. Tem um caminho. Ou seja, até que as pessoas olhem pra você e percebam você, da maneira como você quer que elas percebam, demora tempo, né, velho? Sim. E uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes é que a métrica principal pra mim de que o trabalho tá no caminho certo é o que você ouve no offline. Sim. Perfeito. Então, às vezes, a gente faz, não dá engajamento, não dá curtida, e a pessoa, pô, mas não tá engajando. Mas a pessoa começa a ser convidada para participar de algumas coisas que ela não era convidada antes. Sim. Ela começa a ouvir das pessoas falar, pô, tô gostando do que você tá fazendo lá. Pô, que legal aquele vídeo seu falando sobre isso. Aí você vai ver, a pessoa não curtiu, não compartilhou, não comentou, fez nada. Entendeu? Mas ela tá olhando o seu movimento. Então, essa percepção offline que acontece, geralmente é o primeiro sinal que eu falo pros clientes, ó. Não estranhe se você começar a fazer e você diminuir seguidores no primeiro mês, no segundo mês. Isso é normal, você começa a aparecer mais, as pessoas às vezes não gostam quando você se movimenta e aí deixa de seguir. Às vezes a pessoa tá te seguindo ali, mas como não acompanha, você nunca aparece pra ela. Aí você tá aparecendo e pô, não faz sentido mais pra mim, aí deixa de seguir. Exatamente. Então eu falo, isso é normal. Mas esse termômetro pessoal, pra mim, é o melhor indicativo de que tá no caminho. Tá funcionando, entendeu? Pô, que legal isso. E qualquer pessoa hoje, ela pode... tipo assim, qualquer profissional hoje pode trabalhar o seu personal brand, ou só profissional que já tem experiência, que já está no mercado, que quer aumentar a autoridade. Tipo, vou dar um exemplo. O arquiteto, ele acabou de se formar. Aí ele se formou, ele falou assim, pô, agora eu quero divulgar o meu serviço lá no Instagram. Primeiro eu vou aprender, depois eu vou fazer o meu brand. Esse profissional, ele pode já começar a trabalhar o brand dele desde o começo, porque as pessoas associam muito o brand à venda. Sim. Eu vou fazer meu brand para vender mais. Lógico que a venda é uma consequência
do seu posicionamento, do trabalho de brand de marca que você faz. Mas qualquer pessoa pode fazer, em qualquer estágio pode fazer, ou tem um requisito para um cara começar a trabalhar o seu brand? E eu ia fazer uma pergunta mais ou menos essa. Qual é o primeiro passo que a pessoa precisa para estabelecer o seu brand, né? Não é só tipo assim, pô, Gabriel tá com um blazer bonitão ali, pô, vou botar um também que o meu brand vai estar estabelecido. Mas como é que funciona o primeiro passo que o cara precisa também para isso? Dá para responder as duas perguntas juntas. Que é bem parecida. Por isso que eu... O primeiro passo é a pessoa se conhecer antes de qualquer coisa, sabe? Porque assim, não adianta eu falar para você qual tem que ser o seu branding, porque é um trabalho muito pessoal. Eu preciso olhar para você, olhar para sua vida, e a partir daí a gente traçar várias estratégias para cuidar da percepção que as pessoas vão ter da sua marca. Então isso vai envolver desde o seu estilo, da imagem que você quer transmitir, da imagem que você tem o costume de usar também. Algumas coisas a gente muda, mas nem tudo, porque a gente não pode perder a sua identidade. O ponto principal de você cuidar do personal branding é você sempre manter a identidade. Então, hoje tem muita... Vocês devem ter visto isso muito no Instagram. Não, a pessoa começou a cuidar da autoridade dela. Aí vai fazer um ensaio com um blazer branco, entendeu? Fundo cinza, blazer branco, na poltrona segurando o queixo. Sabe? É isso aí. Exatamente. Porque popularizou-se como se fosse uma fórmula única que todo mundo deveria seguir essa mesma fórmula. Então, pelo que eu acredito, branding não é assim. O branding é você se conhecer, entender onde é que você é bom, onde é que você pode transformar a vida das pessoas, onde é que você pode transmitir o seu conhecimento para que isso de alguma forma agregue valor para alguém. Então, é você se conhecer. O primeiro passo é a gente fazer um escrutínio da vida da pessoa mesmo e falar, tá, agora eu sei quem é Hugo. A partir daqui, quais são os passos que a gente vai dar? Vamos construir a sua autoridade com base no quê? Perfeito. Qual é o seu objetivo de médio e longo prazo? Onde é que você quer chegar? O que você quer construir até lá? Entendeu? Então, assim, qualquer pessoa pode... Aí eu respondo essa pergunta. Qualquer pessoa pode cuidar do branding? Pode. Mas se você não tiver um objetivo claro, se você não souber onde você quer chegar, se você não souber qual é a diferença que você pode trazer para a vida das pessoas... Você pode até cuidar do branding, você vai cuidar de uma percepção ali, mas vai ser uma percepção vazia. Entendeu? Então, é um arquiteto recém-formado, ele pode fazer? Pode. Talvez ele não vá ter experiência para poder transmitir a experiência que ele tem, mas ele pode transmitir esforço, ele pode transmitir a dedicação, ele pode transmitir o estudo, a criatividade, quais são as fontes que ele está bebendo, entendeu? Como que ele está construindo o repertório dele como profissional, entendeu? E isso daí vai construindo a percepção que as pessoas vão ter sobre ele. Entendeu? Só que se ele não souber onde é que ele quer chegar, se ele não souber, eu vou construir meu brand só porque eu quero um feed bonito. Vai num fotógrafo, tira foto e você só posta a foto do fotógrafo que tá ali, entendeu? Não faz muito sentido se você não tem muito claro qual é a sua identidade, você cuidar do seu branding, entendeu? Porque branding não é só beleza, é percepção, né? É percepção. Percepção, como é que as pessoas te percebem, qual é a história que a pessoa vai contar de você. E aí que você falou, para eu poder perceber alguma coisa de alguém, tem que ter construído na minha cabeça uma história. O que eu vou falar do Gabriel? Eu tenho que ter uma história. Não é só ver blazer e o feed bonito, que isso não vai construir na minha cabeça a história. E a prova, Sandro, você tem um cara que me veio na cabeça aqui agora, que é referência nisso, que você pode de fato construir uma grande marca pessoal no mundo dos negócios, sem precisar abrir mão do seu estilo. Felipe Tito, pô. Sim. Não é um cara que anda de cima para cima, baixo, de terno, de gravata. Não, ele pegou e falou, a minha essência é essa, mas eu sou empresário. E o cara une as duas coisas, né? E sem perder a essência dele, potencializa muito mais. Porque se o cara do estilo que ele se quer andar engomadinho num terno e gravata, cara, eu acho que cai o potencial dele, né? Você não consegue manter no longo prazo, porque aí você cria um personagem. É igual essas pessoas que a gente falou que, começa a cuidar do branding, vai fazer o ensaio com blazer branco, ou vai de blazer, coloca um terno.
Porra, no dia a dia você usa o blazer? Exatamente. Ele tá todo desconfortável ali pra passar uma imagem que não é ele. No dia a dia, as pessoas vão encontrar com você em reuniões, em eventos, não sei o que. Você vai estar assim? Não vou. Então você tá criando um personagem e aí você tá distanciando quem você é no offline com quem você é no online. Isso aí não faz sentido. Entendeu? Então esse é um ponto que você não pode nunca, ao cuidar do seu branding, você perder a sua identidade. Perfeito. Se você perder a sua identidade, você perdeu tudo. Entendeu? Então assim, hoje eu tô de blazer. Mas eu geralmente, quando eu vou em eventos, reuniões, isso aqui, eu estou de blazer. Isso desde quando eu não trabalhava com marketing, com branding. Então essa é a minha... Eu tô de camisa preta. Muito provavelmente, 99% das vezes que você me encontrar, eu vou estar de camisa preta. Entendeu? Então, se eu for fazer um ensaio, eu vou fazer muito provavelmente um ensaio. Ou com a camisa preta, ou com a camisa preta e um blazer. Entendeu? Então não faz muito sentido. Terno e gravata. Eu não vou vir pra cá de terno e gravata, porque eu não uso terno e gravata geralmente. Exato. Então eu não vou fazer um ensaio corporativo com terno e gravata se eu no dia a dia eu não uso isso. Entendeu? Então, tudo tem que ser pensado pra transmitir qual é a verdade que você tem, sabe? Tipo, pô... E que você consegue manter. Porque se não é a sua verdade, você não consegue manter. Ninguém consegue criar um personagem e manter esse personagem no longo prazo. Não consegue. Entendeu? Então, esse que é o ponto-chave, assim, sabe? Que às vezes as pessoas querem muito montar um personagem perfeito. Eu preciso transmitir imagem de poder aqui, entendeu? Mas chega no dia a dia, você só encontra a pessoa... bagunçada, entendeu? Não tem nada a ver com o que ela tá transmitindo no online. Aí você gera um ruído de credibilidade. Total. Se você perde a credibilidade, você perde tudo, velho. Caramba. É isso aí. Então o brand é muito mais do que as pessoas pensam que é. Porque quando a pessoa fala, e eu tive vários exemplos de pessoas que falam assim, mudei todo o meu brand. Quando a pessoa fala que mudou todo o brand, isso já me soa meio de calma. Só tem eu acho que só tem um caminho para isso acontecer. Ou você começou errado e fez um rebrand. Mas quando você fala que você mudou todo o seu brand, você estava muito errado. E aí a pessoa fala assim, mudei. Aí eu falei, tá, mudou todo o brand como? É porque antes eu só andava de básico, só andava assim, agora só ando alinhado, só compro blazer. Eu quero que as pessoas me vejam como um executivo de sucesso, assim, assim, assado. Beleza. Tá. Então você pegou, aí eu contratei um personal styling, o cara foi lá comigo, comprou várias roupas que combinavam, blazer, aquela calça, né, aquela calça meio que ajustada de alfaiataria, e aí mudei meu brand. Olha a percepção do cara que é brand. É ele contratar o personal styling e mudar a parte estética dele, visual. Sim. E, como você falou, isso é uma parte pequena do brand. E como você comunica, como você fala, e a sua essência é essa? Você sempre gostou do básico, as pessoas te conhecem com o básico, do nada você aparece agora todo engomadinho. Isso não é mudança de brand, isso é construção de personagem. Exatamente. Né? As Exatamente. pessoas confundem isso, né, velho? Confundem muito. E é o que você falou, isso não é mudança de brand, é mudança de estilo, de criação de personagem, de qualquer outra coisa. Não brand. Brand é tudo que você faz. Então, por exemplo, um ponto que pra mim, dentro do seu brand, é importantíssimo é onde que você tá. Sim. Entendeu? Quais são os lugares que você frequenta? Quais são os grupos que você tá? Quais são as mesas que você senta? Com quem que você se relaciona? Isso tudo vai construir o seu branding. Então não adianta você falar, pô, eu quero passar a imagem de um empresário de sucesso. De alguém que conquistou, que faturou, que fez, que aconteceu. Mas você não se desenvolve, você não faz um curso, você não vai para um evento de masterminding, você não se desenvolve, você faz exatamente as mesmas coisas que você fazia há 5 anos, entendeu? Então você é um cara que talvez você fature muito. Não necessariamente você seja um empresário de sucesso, entendeu? Sim, perfeito. São coisas diferentes. Foi aquilo que a gente tava conversando nos bastidores, né? Às vezes a gente tava falando de um grupo, né? Um grupo que tem aqui em Salvador, aqui na Bahia, um restaurante, que o fato de você estar lá, automaticamente a percepção das pessoas a você já muda. Então, sim, quantas e quantas pessoas já estão te observando e querendo comprar de você, mas ainda não tomou a decisão. Aí uma foto, um vídeo, você sendo parte do clube, já te dá uma chancela
Por quê? Porque o brand do local te ajudou também, né, Sim. nesse avanço desse novo cliente, né? E junto com o que a gente está falando, com o que vocês estão construindo também, esse senso de comunidade, de quais são as comunidades que a gente está inserido. Isso transforma não só o nosso desenvolvimento, transforma a gente como empresário, como pessoa, como ser humano, mas transforma a percepção das pessoas. Fala, pô, se eu tô vendo que é alguém que tá lá no mastermind do ecossistema, na imersão do ecossistema, fala, pô, é alguém que tá preocupado em desenvolver o seu negócio. É alguém que tá preocupado em melhorar as práticas do seu negócio, em você melhorar a entrega, melhorar o serviço, desenvolver equipe, desenvolver cultura. Isso, de certa forma, se eu consumo de um empresário que tá nesse tipo de movimento, eu vou ter mais confiança ainda de que ele vai entregar o melhor para mim. Então eu vou comprar dele muito mais fácil. Sim. Então você tem uma transformação de percepção de valor sobre esse empresário quando ele tá nesse tipo de lugar, nesse tipo de movimento, entendeu? E isso faz parte do branding dele. Que é legal, porque as pessoas elas compram as percepções. Eu sempre falo isso, que as pessoas elas não compram, elas não querem comprar produtos, elas não querem comprar serviços. Se você compraria um celular se ele não trouxesse para você algum tipo de benefício? Não. Então a gente não compra o aparelho celular. Você vai contratar uma nutricionista se ela não trouxer nenhum tipo de benefício para você? Não. Então o que a gente compra, que a gente contrata, são percepções. E aí você tem percepções de resultado, de transformação, percepção de valor. E aí o brand, ele tem uma capacidade muito grande de ter um termo chamado willingness to pay. Que o brand, ele ativa isso na pessoa. O que é isso? É a disposição que eu tenho de pagar mais caro por alguma coisa. Ninguém paga mais caro por uma marca que não é bem posicionada. Você concorda comigo? Com certeza. Com certeza. Então, se você tiver um brand muito bem construído, as pessoas têm a disponibilidade de pagar mais caro. Aí eu vou trazer o exemplo da Apple. Boa, vou trazer outro exemplo. Você pega o iPhone 16 Pro Max, o mais high level que tem. Sei lá, quanto é que custa? 15 mil? 15k. Bom, acho que deve estar entre 10 e 15. Aí você pega um Samsung Galaxy tal, ele tá 7.500. Os dois fazem as mesmas coisas. O iPhone não necessariamente ele é tecnicamente melhor do que, mas as pessoas compram, pagam, têm disposição de pagar mais caro pelo iPhone 16. Por quê? Por conta do posicionamento. Sim. Então despertou lá o willingness to pay. Ou seja, eu pago mais caro porque eu tenho benefícios intangíveis que aquele bem ali vai me trazer. Isso é construído pelo brand. Sim, 100%. A Apple acho que é o principal evento, o principal exemplo de construção de branding de marca é a Apple. Exato. E exatamente essa questão. Às vezes a galera quer discutir e fala, não, porque o Samsung, a câmera é assim, é assado, não sei o que. Eu falo, tecnicamente pode ser bacana. Tecnicamente é maravilhoso, mas assim, eu trabalho com imagem. Pra mim, visualmente, fica mais bonito o vídeo que eu faço no iPhone. Então eu vou ter no iPhone porque ele construiu uma experiência pra mim que é melhor. E eu acho que vale... Ah, mas você vai pagar mais caro? Vou. Ah, mas você tá pagando muito mais caro por algo que você poderia pagar barato. Eu falei, tudo bem, eu vou pagar mais caro. Essa é a minha decisão a partir do que eu tenho de experiência de marca. Exatamente. Entendeu? Se a marca não fosse tão posicionada, você não tinha essa predisposição para pagar mais caro, porque o que a Apple traz pra gente são benefícios intangíveis. O tangível, eu tenho um celular legal, bacana, que funciona, que tira foto boa, mas e o intangível? E o pertencimento? Sim. Você chega numa mesa de empresário, dificilmente você vai encontrar o cara com um Galaxy, com um Samsung. O cara vai estar de iPhone, pô. Exato. E aí entra um outro ponto chamado pertencimento. Pô, eu tenho que pertencer a esse grupo, cara. Exatamente. Eu não posso chegar lá com o meu Samsung, se sempre na mesa que eu sento de empresário, os caras estão de iPhone. Então, esse é o poder do brand, que o empresário, ele não entendeu que se ele construir um brand forte pro negócio dele, as pessoas vão ter uma disposição
primeiro, de escolher ele em detrimento ao concorrente e de talvez pagar até mais caro pelo serviço que ele cobra. Exatamente. E todo mundo, quando eu falo com as pessoas, às vezes não é que se você trabalhar seu branding, talvez você não venda mais, mas você pode vender melhor. Melhor. Aham. Entendeu? Então, se antes você vendia um serviço a 10 mil reais, se você não trabalhava seu branding, daqui a um ano, talvez você possa vender o mesmo serviço por 30. Sim. E aí você vai ter um esforço de venda menor. Aham. E uma lucratividade Só que uma maior. percepção de valor maior. Você não aumentou cliente, mas você aumentou 3 vezes o seu ticket. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas não querem... Não é que as pessoas querem o mais barato sempre. As pessoas querem a melhor solução para elas. Exato. Para sanar a dor que ela tem. E se ela tem a percepção de valor Percepção. que você, mesmo ela pagando mais caro, você vai sanar a dor que ela tem e ela vai estar posicionada com isso daí, ela vai pagar. Exatamente. E o lance da Apple é justamente isso, pô. A pessoa não tá com uma dor de ter um aparelho celular. Sim. A dor dela é sentimental, pô. A Uhum. dor dela é emocional, tá na cabeça, é querer ser pertencente. Exatamente. E aí um exemplo que eu queria dar também é o próprio ecossistema. Né? Você vai estar assistindo esse episódio, já vai ter passado o evento, que é o Ecosistema Business Day. E a gente gerou durante alguns anos uma percepção em relação ao ecossistema. Para você que está assistindo, é um grupo de empresários aqui em Salvador, o maior grupo de empresários do Nordeste que a gente está construindo, o maior movimento. E a gente criou uma percepção tão elevada na mente das pessoas que nos assistem, e os nossos eventos são fechados para membros do grupo, que a gente agora acabou de abrir um evento aberto para empresários de diferentes segmentos, e simplesmente o VIP está acabando primeiro do que o ingresso que é mais barato. Por quê? Pertencimento. A galera quer pagar o mais caro porque ela quer estar mais próxima, ela quer ter a experiência do jantar, de estar junto com outros empresários. Então é justamente isso. O barato tá lá, tá vendendo, mas não tá vendendo tão quanto o VIP. O VIP tá para encerrar já amanhã, depois desse final de semana, acho que a gente já encerra o VIP, pô. Por causa do limite também do local do jantar. E isso faz todo sentido com o que a gente tá falando. Exato. As pessoas não querem só estar lá. Elas querem estar lá e serem vistas como alguém que tá pagando mais caro, que tá no melhor lugar. Perfeito. Entendeu? Então, só estar lá não é mais suficiente. Tem que estar no melhor lugar. Eu tenho um evento de marketing que acontece em BH, todo mês de agosto. Que eu fui olhar essa semana pra comprar, o VIP tá esgotado. Já. Só tem o ingresso normal. E a diferença de sei lá, R$1.800 pra 5.000. Uhum. Entendeu? E o VIP tá esgotado. E aí eu fui atrás do pessoal que trabalhava na empresa. Não, Sim. já tá esgotado, já tem um Já tempo tem já. tempo. Entendeu? Pode ser que lancem. É aquela questão de Outro lote lançar ali uma. e tal. Mas não é garantido. Ano passado eu fiquei esperando, não lançou. Uns 3, 4 meses antes do evento, o VIP já estava esgotado também. Caramba. E aí, você tinha acesso a um lugar diferente, você tinha um lugar só para quem era do VIP, enfim. Você tem os entregáveis que as pessoas pagam para estar lá. Uhum. Pois é. Boa. E pro empresário que tá nos assistindo, ele tá pensando o seguinte, cara, deve ser muito caro eu construir o brand pra minha empresa, e por onde é que ele vai começar? Quero saber assim, ó, dá qualquer tipo de empresa ou de profissional, ele pode sim contratar um profissional para poder trabalhar a imagem dele. E como é que ele começa? Quais são os passos? Explica mais um pouquinho para a galera entender e principalmente começar a trabalhar o seu brand. Eu acho que qualquer um pode fazer, como a gente tinha falado, qualquer um pode transformar a percepção de valor que se tem sobre a marca dele ou sobre a marca da empresa dele. E o primeiro passo é você primeiro entender como é que sua marca está posicionada hoje. Sim. Qual é o propósito da sua marca, como que sua marca está hoje, quem que ela está atingindo e quem que você quer passar a atingir, o que você quer começar a construir. E aí, para começar a olhar para isso, você começa a olhar para tudo que compõe o posicionamento da marca. Então você vai olhar para a identidade visual, mas você vai olhar para qual é o tom de voz da empresa, qual é o tipo de linha de comunicação, como que a empresa está posicionada com os clientes, com os fornecedores,
com os parceiros, como que as pessoas estão vendo a sua empresa, entendeu? Como que elas estão vendo não só o produto que você vende, mas todo o posicionamento da sua empresa. Como que ela constrói relacionamento, como que ela estabelece fidelidade, como é que as pessoas compram dela, mas continuam comprando, entendeu? Então, não é só você vender uma vez, é como as pessoas estão voltando, não estão voltando, como é que você está cuidando da experiência do seu cliente, como que você está transformando a experiência do seu cliente em algo que vai encantar ele, aí a gente vai até buscar lá a questão do jeito Disney de você encantar cliente e tudo mais. Então, é você olhar para tudo que a sua empresa tá fazendo hoje, construindo hoje, e qual é a percepção que ela tá gerando para os clientes e para as pessoas que têm contato com ela. Entendeu? Aí você começa a ver, é o que eu quero? Não é o que eu quero? Você acha que com o que você tá construindo hoje, você consegue vender mais? Tá, posso conseguir vender mais. Você consegue vender melhor? Você consegue vender mais caro? Você consegue reposicionar seu ticket? Não, acho que talvez não. Então, porque se você não compraria o seu produto ou o seu serviço mais caro, talvez você tenha um problema de fortalecimento da sua marca. Então, é quando você começa a olhar para sua marca e começa a pensar em transformar ela no que você compraria. Entendeu? Então, é você olhar para dentro mesmo, assim, fala, eu quero vender caro. Todo mundo que fala em high ticket, em você vender high ticket e tudo mais. Mas pare e olha assim, você compraria o que você vende por um preço mais alto? Você já comprou um produto de alguém do preço que você quer vender o seu? Exatamente. Não faço isso. Então, talvez você tenha que mudar o entregável. Você tenha que mudar a experiência. Você tenha que mudar como que você se mostra para o mundo e o que você mostra de valor para o mundo. Então, é um processo que não é um processo rápido, não. É um processo quase de um autoanálise, assim mesmo, que você olha pra dentro e fala, eu preciso transformar primeiro o meu negócio, pra depois transformar o brand no meu negócio. E a partir daí vender melhor. Tem uma expressão hebraica que se chama, não sei se a pronúncia é assim, mas é lech lecha, que é saia para ti, saia para fora, saia para dentro. Sim. Né? Que Deus falou para Abraão isso, então sai da tua terra, mas na íntegra é tipo assim, saia para dentro. Que todo mundo hoje quer buscar o que tá fora. Sim. Fora, o que é que eu posso fazer para mostrar, sem antes você mergulhar, ter um autoconhecimento para poder ter essas percepções e adaptar. E o que é que acontece muito hoje, né? As pessoas estão olhando blogueiros, olhando empresários na internet e querendo replicar sem que seja de fato a essência dela. A gente sabe que tudo que a gente mostra nos stories, aquilo ali é programado, aquilo ali é de forma intencional. Sim. Só que quem tá crescendo, hypando, que tem realmente um brand forte, cara, ele tá fazendo, mostrando de forma intencional o que ele vive. Não é que, me filmaram aqui, de repente, eu num evento de empresário. Não é isso. Foi programado para fazer aquele vídeo, mas aquele cara vive aquilo. Aí a pessoa vai e fala assim, não, vou fazer a mesma coisa. Aí posta um vídeo no final de semana num evento, numa palestra. Sem conexão nenhuma com ele, com a essência, com o que ele faz, porque o outro fez. Mas mostrou. Aí a pessoa fez, uau, que legal. Aí ele sai daquele evento de empresário, nada contra quem vive esse tipo de vida, mas vai pra uma esquina de um bairro tomar cachaça. Sim. Aí a pessoa que tava no evento passou e viu. Cara, o cara destruiu o brand dele. Sim. O brand que ele tava tentando construir, né? Ele não destruiu o brand dele, ele destruiu o personagem que ele criou. O personagem. O brand dele tava lá. Tava lá na biboca lá. Mas se você não consegue manter no longo prazo, não é branding. Cara, é igual essa trend que tem, tipo assim, o cara filma o celular assim, a foto do produção de tela, a mulher bonitona, ou o homem bonitão também, aí depois mostra a realidade, tá ligado? É exatamente sobre isso. Eu vou trazer um caso aqui rápido. Só exemplificando o que você falou. Você foi muito cirúrgico quando você falou. Cara, quando eu fui gerente de marketing da Valhalla, era uma empresa que ela já tinha uma força como loja, mas não tinha força como marca. Sim. E aí eu entrei no marketing e os caras faziam um esforço muito grande para vender a marca. Pronto. O que foi que eu percebi? Ela não se comunicava com o público-alvo dela. Era uma marca surf-wear. Eu chegava no evento de surf e a galera não queria falar comigo. Me chamava de Mahauli.
Howley, na gíria de surf, é o cara otário, é o bobão. E os caras me chamavam de Mahowley. Que eu era o Howley da Mahalo. E eu não entendia, falava, velho, eu só trabalho na porra da empresa. Os caras não queriam conversar comigo. E aí um dia eu fui perguntar, o cara falou assim, pô, meu, mas vocês ganham muito dinheiro com surf. Você não apoia atleta, você não faz evento, sabe? Você quer ser uma marca de engomadinho usando o surfwear, que o surfwear estava em alta na época. Falei, pô, a gente tem um problema aqui agora de alinhamento. A marca vende para um público e esse público ele não se vê representado pela marca. E o que a gente tem que fazer? Então, fui para a empresa e falei, ó, vamos contratar atleta e vamos fazer evento. E vamos trazer a essência surfwear, porque todo mundo que desenhava as roupas era um surfista. Eu não era e me tornei, eu tive que ser surfista. Na época eu fiz uma loucura, deixei meu cabelo crescer, fiz trança, comecei a meter tatuagem, eu falei, eu vou imergir nessa zorra. Eu quero sentir a essência da parada. E a gente começamos a fazer evento, começamos a contratar atleta, começamos a melhorar a tecnologia dos nossos produtos, pensando no atleta. Então, qual é a melhor tecnologia de bermuda para o cara que está surfando? Vamos trazer mais elastano, vamos trazer mais um retrô, porque para ele subir na prancha. Então, nós começamos a se tornar uma empresa realmente surfwear, que não era. Bombou, velho. Cresceu demais, velho. Não era. A gente faturava 1 milhão por coleção. E então, essa percepção de brand a gente começou a comunicar isso. Só que agora com menos esforço. Antigamente era um esforço muito grande para as pessoas aceitarem a gente. Verdade. Depois de um tempo, a gente começou a ser convidado para os lugares. As pessoas começavam a querer usar. Eu lembro que eu ia para um evento de surfwear, tinha todas as marcas menos a Mahalo. Chegou um determinado momento que só tinha Mahalo. A empresa saiu de um faturamento de 1 milhão para 15 milhões por coleção. Na época, eu tive que dizer para cliente, você não pode comprar minha marca. Porque a gente trabalha com moda. Imagina que você vai para uma cidade como, sei lá, Caetité. Todas as lojas queriam vender Mahalo. E se a gente vende para todo mundo, a gente quebra a marca, né? Porque todo mundo usando a mesma roupa, queimou. Então a gente começou a fazer uma seleção. Você não pode, você pode. Se você ficar na adimplente, você sai, ele entra. E a marca, ela se tornou um fenômeno, porque as pessoas se viram representadas agora pela empresa. O que foi que nós fizemos? Simplesmente entendemos que, pô, se você é uma marca surfwear, você tem que se comunicar com o seu público e você tem que mostrar a sua essência. Antigamente, os modelos que a gente fazia outdoor não tinha nada a ver com o surfista. Agora, os modelos eram os nossos surfistas. Quem saía na revista surfista. Então, a empresa teve um crescimento gigantesco e não só porque vendeu mais, porque a gente começou a vender o mesmo preço de uma Billabong, que era uma multinacional. E qual foi o resultado desse trabalho de brand? A gente tinha 8 grandes concorrentes aqui na Bahia. A Mahalo era a primeira em venda. Se você pegar o faturamento das 7, não dava o nosso. Pô. Então estava muito distante do segundo. Olha o poder que o brand faz com a marca, quando você realmente transmite quem você é. Antigamente a marca queria ser marca de... uma das donas, ela falou assim, mas eu quero minha marca de alto luxo. Eu falei, nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque uma marca de classe C, o classe A, ele quer exclusividade. Você tem uma fábrica de 10 mil metros jogando roupa, meu amigo, para tudo quanto é lado, e isso não é exclusividade. Você tem que aceitar o seu público, tem que se comunicar com ele. Exatamente. Sacou? Então, o que você falou? Não adianta você querer ser o que você não quer. A Mahalo ela estava querendo ser uma coisa que ela não era, ela tinha muito esforço para faturar 1 milhão. A gente não aumentou o investimento de marketing. A gente saiu de 1 para 15. Porque o produto começou a ser mais valorizado, as pessoas começaram a desejar o produto porque tinham identificação e elas começaram a comprar mais. E é nítido, né, Sandro, que Mahalo era uma, você entrou, se tornou outra, e hoje ela de novo. Adiantou nada. Vamos lá. Não aprendeu nada. Todo mundo fala isso. Aí como é que eu justifico? Porra, eu vou... A mesma justificativa do Lula. Lula, no primeiro governo dele, ele bombou porque tava tudo favorável. Talvez a Mahalo tinha bombado porque também não tava numa época favorável. Só que é nítido porque ela já mudou o posicionamento. Se você entrar no site da Mahalo, ela não é mais surfwear. Exato. Ela é uma marquinha de... que ela é algo que ela nunca vai ser na vida. E ela não quer aceitar quem ela é. Isso é foda.
É por isso que eu falei que o primeiro passo pra alguém cuidar do brand é olhar pra dentro. Pra dentro, velho. É olhar pra qual é o que a sua empresa é, o que a sua empresa faz, com quem que ela se conecta e com onde que você quer chegar. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que atende crianças da área da saúde. E aí, quando ela chegou pra mim, ela tinha a marca dela. Era uma marca com desenho infantil. E ela falou pra mim, ela falou, Gabriel, eu quero atingir o público AA. Esse é o público que eu quero atender. Eu atendo plano de saúde, enfim. Esse é o público que eu quero atender. Eu falei, então sua marca, ela tem que se comunicar como uma marca que o público AA consome. Exato. Ah, porque eu atendo criança, então eu tenho licença poética para que a minha marca seja infantil? Não. Quem compra não é a criança. Uma coisa é a experiência que você proporciona dentro do seu consultório para a criança que você atende. Aí você tem liberdade poética para você ser lúdica o quanto for. Mas você tem que entender que você não vende para a criança, você vende para o pai dessa criança. E o pai dessa criança, AA, ele consome marcas que têm um tipo de posicionamento. Sua marca, se não tiver um posicionamento parecido com as marcas que esse público consome, você não vai conseguir comunicar com eles. Então, é você entender quem você quer atingir e você separar qual é a percepção que as pessoas vão ter de você e qual é a experiência que você precisa promover para o seu cliente. Uhum. Isso precisa convergir? Precisa. Mas uma coisa é o que acontece da porta do consultório para dentro, outra coisa é o que as pessoas te veem da porta para fora. E isso precisa estar muito bem dividido e muito claro. Entendeu? Perfeito. Porque você precisa... É o que você falou. Não adianta ser uma marca de surfwear e você querer ser uma marca de alto luxo, porque não vai casar. Não vai gerar identidade, não vai gerar percepção do valor que você quer e aí você vai se frustrar. Então não adianta eu querer atingir um público que é de C-levels, que é de empresários, de executivos, e eu aceitar todo mundo para eu poder trabalhar a marca. Uhum. Porque se eu aceitar todo mundo, eu vou deixar de ter a exclusividade que meu público precisa que eu tenha. Perfeito. E que eu ofereça para eles, entendeu? E essa cliente, ela acatou? Acatou, mudou a marca dela, mudou a comunicação, mudou tudo. E aí? E hoje ela entende. Então, por exemplo, dentro do consultório dela, ela atende com jaleco de bichinho, tem os bichinhos lá, mas nosso vídeo que a gente vai gravar, por exemplo, quando ela não tá atendendo, ela atende sem jaleco, ela atende, sabe? No padrão empresária, que é o padrão que ela já vive isso, já vivia isso. A gente não construiu esse personagem para ela. Mas ela não colocava isso pra fora, para as pessoas que ela comunicava. Ela acabava trazendo um pouco dessa parte lúdica do atendimento dela pro posicionamento dela. E aí eu falei, uma coisa é o que as pessoas querem consumir, outra coisa é quem você atende. Então, por exemplo, dentro do consultório, tem o máximo de brinquedo possível, o máximo de estímulo visual, de estímulo lúdico para as crianças, que você vai encantar as crianças. E vocês são pais, você sabe. Quando você encanta a criança, você encanta o pai por tabela, entendeu? Mas aquele pai que não te conhece e não sabe como é o seu atendimento, você não tratou a criança dele, é ele quem vai te contratar. Então, a primeira percepção que ele precisa ter quando ele bater o olho em você, não é que o seu atendimento é humanizado num primeiro momento. É que você é uma marca valiosa. Valiosa, perfeito. Entendeu? Perfeito. E a partir do momento que ele te enxerga como uma marca valiosa, primeiro você vai gerar o desejo de você ser a pessoa a atender o filho dele, porque ele vai querer o melhor pro filho dele. Ele te enxergando como uma marca valiosa, ele não vai discutir seu preço. E você vai gerar o desejo nele e falar, pô, agora é quando contratar essa mulher. E aí quando o filho dele entrar, aí você faz seu show. Entendeu? Você pode fazer o seu show. Caramba. Mas uma coisa é com o que você trabalha, outra coisa é pra quem você vende. Exatamente. As pessoas confundem isso, né? Mas eu trabalho com criança e a marca tem que ser infantil, mas você vende pra criança. Exatamente. Uma conclusão que eu cheguei é que, cara, investir em brand, cara, é fazer com que você ganhe mais dinheiro no futuro, venda mais, melhor, sem esforço. É isso. E sem esforço. Não, esforço tem, mas é um esforço que você já faz. Já faz. Entendeu?
Mas não é o mesmo esforço de uma marca que está na mesma prateleira, que o cara tem que discutir preço e barganhar desconto e discutir coisas que para uma marca que está numa prateleira A, não tem discussão, pô. Não tem discussão. A Apple não fica brigando pra mostrar que a câmera dela é melhor do que a do Samsung. Ela não dá desconto, né? Tá lá, pô. Ela tem um produto mais caro e quando ela vai lançar tem vai fila. ter lançamento pra fila. É percepção. É tipo assim, ó. Eu gosto muito de fazer essa analogia pra galera entender a importância do brand, né? De posicionamento. Tipo assim, eu pego uma tela e boto assim, um sabão em pó Omo e um sabão em pó chamado Uzilin. Uzilin. Existe, velho. Não sei, eu vi na internet. eu acho que existe. E aí eu falo assim, ó, você tá indo comprar um sabão em pó, só tem esses dois. 20 reais um, 20 reais outro. Você compra qual? Aí todo mundo fala Omo. Aí eu pergunto, por que você compra Omo? Ah, porque o Omo é melhor. Ah, legal, a sua resposta. Você já usou o Uzilin? Não. Como é que você sabe que o Omo é melhor que o Uzilin se você não usou o outro produto? Esse é o poder do posicionamento. Mesmo você não conhecendo o outro, você já subentende que aquela marca ela é superior à outra, sem você conhecer. Então, toda empresa, todo profissional, todo negócio tem que ter um brand muito bem construído. Eu concordo. Faz total sentido. É a percepção que as pessoas têm. Às vezes elas não conhecem. Como você falou, às vezes elas não conhecem. Às vezes esse outro sabão pode ser melhor. Mas as pessoas às vezes não querem arriscar. Elas preferem ir no seguro porque a Omo tem um posicionamento já consolidado, as pessoas já conhecem, já está no inconsciente das pessoas. Então, quando você trabalha a sua marca de uma forma consistente, de uma forma que você vá valorizar a percepção de valor que ele tem, você vai passar a permear o inconsciente das pessoas. Perfeito. Então, você precisa ter a sua identidade, a sua marca de uma forma que talvez a pessoa não precisa ver a logo de alguém para saber que aquilo dali é a sua marca, entendeu? Então isso aí você vai construindo a identidade ao longo do tempo, você vai no inconsciente das pessoas gerando essa percepção de que você é bom, entendeu? E aí quando você tem nitidamente na percepção das pessoas que você é bom, elas não vão discutir seu preço. Elas só vão saber se elas podem te pagar ou se não podem te pagar. Perfeito. Eu acho que a gente falou sobre isso no início e eu queria saber de você, Gabriel. Quem é o seu cliente e quem não é o seu cliente? Meu cliente hoje são empresários, executivos e C-levels de empresa que querem construir autoridade, cuidar da marca pessoal para venderem melhor ao longo do tempo. Meu cliente hoje não é alguém que precise fazer um esforço para pagar pelo meu serviço. Entendeu? Perfeito. Então, são empresários que já estão numa fase em que talvez eles consigam entender o poder que tem cuidar da marca dele para eles e para o negócio dele. Então, a partir do momento que ele cuida da marca pessoal dele, isso pode reverberar em mais faturamento pro negócio dele. Ainda mais hoje, num comportamento de consumo que as pessoas estão, de olhar mais a história, os valores da empresa, qual é a cultura da empresa, qual é o valor de quem está por trás da empresa, você está gerando cada vez mais o senso de comunidade, como a gente está falando. Então não é o fato de você comprar um sabão, é você comprar um sabão de uma empresa que cultiva os mesmos valores que você tem, de uma empresa que tem uma cultura dentro do que você acredita que é o ideal para você. E você consegue transmitir isso muitas vezes através do dono influenciador da empresa, entendeu? Então, esse é o tipo de... É o público ideal que eu tenho e que eu quero. Então, por que eu falei isso na questão de não ter esforço para poder pagar pelo meu serviço? Porque eu não quero ser um peso para ele. Porque eu não vou dar um resultado para ele em 2 meses. Meu resultado é de um longo prazo. É criação de percepção de valor. É construir autoridade. E ninguém constrói autoridade do dia para a noite. Ninguém acorda e fala, agora eu sou uma autoridade no assunto que eu domino. Essa autoridade ela é construída ao longo do tempo. E às vezes, quem não tem um fôlego para poder investir, talvez, não vai ter a paciência necessária para esperar a marca dele se valorizar ao longo do tempo e ele entender que a valorização da marca dele pode trazer o retorno para ele lá na frente. Perfeito, cara. E se a pessoa fizer o máximo de esforço para contratar
e ela em algum momento não tiver fôlego para manter as diretrizes que o profissional que ela contratou tá direcionando, cara, é um tempo que ela leva para construir, é uma ação, é uma situação que ela faz fora do eixo que destrói tudo aquilo. Sim, né? sim. Então, E já aconteceu isso. Eu já vi acontecer assim de... A pessoa fala, não tenho como continuar. Eu falei, tá tudo certo, não tem problema. Uma coisa que eu não tenho nos meus contratos, eu não tenho multa. Massa. Não tenho multa de rescisão nos meus contratos. Total, né? Porque assim, as pessoas têm que estar comigo porque elas estão satisfeitas com o meu serviço. Perfeito. Não pela força de um contrato. Isso faz parte do brand. Exatamente. Isso faz parte do meu brand, entendeu? Não faz sentido pra mim eu cuidar da marca de alguém e ter esse contrato e esse faturamento cuidando da marca de alguém só por força de um contrato ou por força de uma multa contratual. Uhum. Se as pessoas estiverem satisfeitas com o meu trabalho, elas continuam. Se por alguma razão elas não quiserem continuar, tá tudo certo. A vida segue, a amizade continua e tá tudo bem. Então já aconteceu de cancelarem contrato comigo e falar, não, acho que tá um pouco pesado agora, caiu o faturamento, não sei o que, eu vou dar uma segurada. Eu falei, maravilha, não tem problema. Aí no mês seguinte você vai, véio, aí começa a fazer meio mundo de cagada, não. Aí eu falo, puta merda, velho, o que eu vou fazer agora? E aí dá 2 meses, não, Gabriel, eu vou voltar. Eu falei, pô, não. Agora peraí. Ela é sou gestor de crise. Agora peraí. Bagunçou tudo que eu fiz. Agora você consertar. Você fez um meio mundo de merda no trabalho que eu tinha construído pra você. Agora você tá voltando, entendeu? Já aconteceu disso daí. Mas tá tudo certo. Uma coisa você... o que eu falo, que o meu trabalho, às vezes não é nenhum trabalho de construção, não. É um trabalho de enxergar. É de extração. Né? Entendeu? Você já vive a sua vida, você já faz o que você faz. Você já tem o seu posicionamento, você já tem a sua marca tá ali. O meu trabalho é enxergar dentro da sua marca quais são os potenciais que ela tem para que ela seja mais valorizada. Entendeu? Então a gente pensa em ações de construção, mas muita coisa você já tem, é só a gente colocar a lente no lugar certo. Verdade. Entendeu? E quando você não tem um trabalho de fortalecimento de marca, você coloca a lente em qualquer lugar. Verdade, velho. Verdade. E me corrija se eu estiver errado, tá, Gabrielzão? Mas resumindo tudo que a gente falou aqui, né? Então, assim, cara, é sobre você usar a força da sua essência, porque eu tenho uma teoria que, cara, no mundo existem uma grande quantidade de pessoas que são seus pares, cara. Sim. Que vai se conectar com você pelos seus princípios, valores, posicionamento ali, de acordo com a sua essência. Então não adianta você tentar vestir uma roupagem, não roupa, né, roupa mesmo material, mas tipo assim, tentar fazer uma roupagem para poder se encaixar, sendo que, cara, a sua tribo é outra. Exato. A sua turma é outra. Né? Exato. Então, o exemplo que eu posso dar é justamente eu, né, Sandrão? A gente aqui no ecossistema e eu querendo me enquadrar no perfil de falar pro empresário e tá. Eu falei, cara, meu jogo não é esse de falar sobre interno de empresa, de negócio, de business. Cara, meu negócio é conexão. Eu gosto de estar em evento, eu gosto de estar me relacionando com as pessoas. Aí foi quando destravou, eu fiz assim, cara, agora. Aí o negócio potencializou. Que eu fui de fato focar naquilo que tá na minha essência. E aí entra no termo que você usou de sair pra dentro, né? Exato. Entendeu? Exatamente. Você precisa... o primeiro passo pra você cuidar da sua marca é você olhar pra você. Olhar pro que você é bom. Então não adianta você chegar pra gente e falar, não, eu quero construir minha autoridade porque eu quero vender palestra. Mas você não fala bem. Ou você não se sente... Não é nem que você não fala bem. Você não se sente bem falando pra outras pessoas. Não falar bem é treinável. Não se sentir bem, cara. Entendeu? Então não tem como. Talvez faça sentido a gente pensar num produto como uma consultoria, como uma mentoria individual, uma mentoria ali talvez para um grupo pequeno de pessoas que você vai conseguir se sentir bem e transmitir seu conhecimento. Então não adianta, a gente não constrói o posicionamento, a gente direciona o posicionamento. Entendeu? Isso que as pessoas precisam ter muito em mente, assim, de pô, eu preciso cuidar da minha imagem, eu preciso cuidar do meu posicionamento. Massa, você precisa fazer isso. Mas você precisa olhar para você. Entendeu? Por exemplo, é o que eu falei com vocês. Eu não me vejo hoje vendendo um curso online. Porque eu gosto do olho no olho, eu gosto de transmitir para as pessoas a verdade do que eu tenho, do conhecimento que eu tenho,
pessoalmente. Então, pode ser que um grupo de mentoria ou um dia de um evento, uma palestra, alguma coisa assim, para mim funcione. Perfeito. O curso digital, para mim, não funciona. Eu não consigo me destravar o suficiente para poder vender um curso online. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Você nada de braçada com outro produto, enquanto quem se sente bem, nada aqui também nesse oceano. E tá tudo bem. Show. E tá tudo bem. Então, cara, bom demais. Tem alguma pergunta aí, Sandro? Eu tenho só queria que você falasse só de mais um assunto, coisa rápida. Esse movimento que está sendo feito agora com os empresários, uns grandes empresários, deles serem os maiores influenciadores do seu negócio. Sim. Como o Adib, o Luciano Hang, esses caras serem os principais protagonistas ali, assumindo o papel de eu vou influenciar através da minha imagem. Eu vejo que isso está se fortalecendo muito. Sim. E você acha que isso é uma tendência positiva e que todo mundo pode seguir essa... Eu acho que é extremamente positivo e é o retorno de influência que eu acho que você consegue manter ao longo do tempo, por mais tempo, entendeu? Porque, por exemplo, você pode contratar influenciadores para poder divulgar o seu negócio, é um trabalho muito legal sobre isso, mas quando você é o influenciador do seu negócio, você vive seu negócio. Perfeito. Então você consegue transmitir a verdade do produto que você vende, do serviço que você vende, de uma forma muito mais natural, que o influenciador que não vive o negócio não vai conseguir transmitir, não porque ele não é bom, mas porque ele não vai conseguir sentir o que você sente vivendo o negócio. Show. Não vai ter o mesmo brilho no olho. Exatamente. É diferente de você contratar alguém, contratar um combo de stories de alguém para poder falar de um produto seu, que você entrega esse produto para a pessoa. Outra coisa é quando você conhece a construção desse produto. Você conhece a história por trás de cada construção que está ali. Aí você consegue transmitir a verdade de uma forma muito mais contagiante. E aí mais vendável também. Sim. Então eu acho que não só uma tendência positiva, como eu acho que os empresários deveriam cada vez mais olhar para isso como uma forma de vender mais. O próprio produto, o próprio serviço que eles vendem. E dá para construir um negócio que não dependa 100% dele por conta da imagem, né? Tem gente que fala assim, pô, se eu atrelo minha imagem, o negócio vai ficar 100% dependente de mim. Não necessariamente. O negócio pode estar rodando e sua imagem ajudando a vender, a tracionar muito mais. Por exemplo, agora eu estou vivendo isso na empresa. Quando eu abri a agência, ela se chamava Aero. Sim. E aí, quando eu comecei a focar na parte de personal branding, eu recebia o questionamento dos meus clientes que era assim, você trabalha a minha marca pessoal e não trabalha a sua. Caramba. E aí eu transformei a minha empresa no meu nome, Gabriel Brito Branding. Só que já chegou num ponto agora em que eu preciso separar de novo. Porque, além da agência, eu tenho outros negócios, eu tenho uma vida completamente dinâmica, que eu preciso abordar também, só que a minha agência ela tem vida própria hoje, entendeu? Tem até minha equipe que está aqui, e tem equipe que está em Pernambuco também, que toca muita coisa da minha empresa, que não necessariamente dependa de mim para poder fazer tudo. Então eu não acho que é justo manter a imagem da minha empresa somente atrelada a mim. Então a gente chegou num ponto de ter que separar. Então a gente está nesse processo de separação. A Gabriel Brito Brand vai virar GB Consult Brand e eu vou ter a minha marca pessoal separada da minha empresa. Perfeito. Que elas vão se retroalimentar. Sim, isso entendeu? Só que, por exemplo, o Gabriel não é mais só o dono da GB. Gabriel é o dono da GB, é o embaixador da Vario 180, é o sócio do Nexus. Então, tem muitas outras coisas que estão atreladas à minha marca pessoal que não necessariamente precisam estar junto com o posicionamento da empresa. Entendeu? Mas de forma estratégica, tudo... Mas de forma estratégica... Tudo leva pro mesmo... Uma coisa vai alimentar o outro. Isso aí. Perfeito, hein, velho? Rapaz... Aula de brand aqui. Aula de brand. Na verdade, foi tão bacana porque, velho, você consegue passar de uma maneira tão suave a importância de um brand, sem dizer pro cara que é importante. Você mostrou que isso é importante. E eu acho que nossa audiência que está assistindo, ela já entendeu isso. Que ela precisa cuidar da marca pessoal dela porque é importante. E ela precisa construir uma marca
forte do seu negócio. Tava até pra alugar uma Lamborghini por uma semana pra tirar umas fotos, mas nem vou. Não faço. Se você não conseguir comprar Lamborghini, não alugue. Aí você compra a Lamborghini, Pegou. depois o cara vai lá e, pô, aquele cara que tá de Uno milha ali, não é seu carro não, o cara que tá de Uno milha ali, que não é o cara da Lamborghini, qual foi? O Wendel Carvalho, no início da carreira dele, Wendel Carvalho. foi dar uma palestra, estacionou não sei quantos Do lado. carteirões antes. Com Uno com o retrovisor quebrado, enfim. Mas é isso aí, Gabriel, cara, velho. Muito Eu só show. tenho a te agradecer por tudo. Você vir aqui, velho, se predispor do seu tempo para poder contribuir com a gente, porque a gente aprendeu muito, e principalmente com a nossa audiência. E eu só quero pedir um favor aqui, tá? Para você que tá assistindo a gente. A gente tá aqui gravando, tem 1 hora e alguma coisa aí. Gabriel saiu, pô, ele poderia estar na empresa dele, poderia estar fazendo várias coisas, mas ele tá aqui. E a gente não te cobrou nada financeiramente para te entregar esse conteúdo. Gabriel poderia muito bem cobrar por isso, sabe? Porque é um conteúdo que é valioso e é um conteúdo que com certeza vai te ajudar. Então, a forma que você tem de contribuir com a gente e entrar nesse ecossistema de contribuição, onde a gente contribui trazendo convidados, se você contribui aqui com a gente, é você pegar, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você já é inscrito, você vai fazer o seguinte, você vai dar um presente para alguém. Você vai compartilhar esse episódio com aquele seu amigo, aquela sua amiga que é empresária, que é profissional liberal e que precisa entender a importância que você entendeu aqui do branding. Então compartilhe e fala, ó, esse é um presente que eu estou te dando. E você já foi ajudado, você vai entrar com a gente nessa corrente para ajudar outras pessoas. É a única coisa que a gente pede para você aqui, né? É custo a gente estar aqui colocando, trazendo, a gente poderia também estar fomentando nossos outros negócios, mas a gente está aqui para contribuir com você. Então vamos seguir essa corrente do bem, dar um compartilhamento aí. E onde é que a galera te acha, velho? Hoje a galera me acha no gabriel.branding. O arroba da empresa estamos construindo ainda. Boa. O novo. Mas vai ter. Através do Gabriel Branding você vai achar. Quando sair esse episódio já vai estar lá já. Hoje é o gabriel.branding, que você consegue me achar, consegue contato com a gente, com a nossa empresa, com tudo que a gente faz, e lá você consegue ver todos os projetos que a gente está envolvido, que tem muito mais coisa além do branding que a gente está fazendo, mas que vieram através do branding. Perfeito. Legal, e se você está assistindo aqui, é empresário, empreendedor, é daqui de Salvador, se prepare, que quem sabe logo mais aí a gente está fazendo grandes projetos juntos, porque cada vez mais a gente tem trazido, né, Sandrão, empresários aqui no ecossistema que comungam dos mesmos pensamentos que a gente, de fortalecer o ecossistema empresarial de Salvador. Então, aguardem que tá chegando. tá chegando. Tá chegando. E é isso, pessoal. Infelizmente, ó, eu amo falar de brand, de posicionamento. Ficaria com o Gabriel aqui a manhã toda. Mas a gente já tem mais um convidado, a gente tem, enfim, já chegou e aqui não para. Então, infelizmente, é com pesar na voz. É hora de dar tchau. Que é hora de dar tchau. Agradeço mais uma vez o convite de vocês. Foi uma experiência incrível estar aqui. Show. E eu acho que esse movimento que vocês estão construindo aqui na Bahia, construindo aqui em Salvador, é o que vai fazer com que a realidade dos empresários daqui seja cada vez melhor. Perfeito. E a gente construa a comunidade que Salvador merece. Boa. Vamos junto. Meu irmão, construir. obrigado, tá? Obrigado a vocês. Valeu, cara. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço E até a próxima. a próxima.